Olá, queridos, bem-vindo a mais um Papo Acadêmico, e o tema central de agora é basicamente algumas conceituações acerca do processo de urbanização, né, no mundo contemporâneo, né, no processo, né, no mundo atual, né, nas atuais características do nosso cotidiano, o que a gente tem vivido, tem observado, o que você tem observado no mundo, neste período contemporâneo, nesse período atual. Quando a gente fala, né, de urbanização, só para fazer um remake, né, da conceituação do processo de urbanização. O que é o processo de urbanização? Né? Quando nós nos referimos a este nome, a este conceito, a esta nomenclatura, o processo de urbanização, quando a gente assim se refere, estamos nos referindo ao aumento, né, da porcentagem de população urbana em relação à porcentagem de população rural, ok? Destacaram esta informação? Então, quando nós nos referimos, né, sobre o processo de urbanização, é quando a porcentagem da população urbana é maior, né, do que a porcentagem da população rural, em relação, né, uma é maior, cresce maior em relação à outra. Então, se nós temos um crescimento de 55% da população urbana e nós temos um crescimento de 45% da população rural, né, dentro daquela mesma região, houve ali um processo de urbanização. Então, o processo de urbanização é quando os percentuais de crescimento da população urbana são superiores aos percentuais em relação à população rural. Ok? Beleza? E o que é um sítio urbano, professor? Sítio urbano, né? Tem alguns conceitos, né, mais neste vídeo mais curto. Sítio urbano é o local de surgimento de uma cidade, é o marco zero, né, quando se refere ao sítio urbano. Qual foi o sítio urbano, né, qual foi o sítio urbano do Brasil? Foi na região Nordeste. Os portugueses, quando atravessaram o Atlântico, eles chegaram e desembarcaram na região Nordeste do Brasil, né? Então, o nosso sítio urbano, se nós formos pensar, né, e relacionar entre as 5 regiões administrativas que o Brasil está dividido, né, o sítio urbano do Brasil é na região Nordeste. Então, o que é uma função urbana, professor? Também, sítio urbano você já sabe que é o local de surgimento de uma cidade, que é o marco zero. O que é uma função urbana? Toda cidade, né, e no Brasil, na República Federativa do Brasil, nós temos 27 unidades político-administrativas, né, sendo 26 estados mais o Distrito Federal, que é Brasília, atualmente capital da República, né, que já foi Salvador, já foi Rio de Janeiro. Então, Brasília, desde 1960 e alguma coisinha, é a nossa capital. Então, o Brasil, esse território todinho ali, ele tem 5.570 cidades, 5.570 municípios diferentes. Cada município exerce uma função específica, né, uma ou mais, né? Tem municípios que economicamente exercem uma função principal, né, que ela gera um quantitativo considerável de renda. Tem municípios que exercem multifunções, são várias funções ao mesmo tempo, gerando riquezas. Porém, função urbana, né, de forma bem objetiva, o que é uma função urbana, professor? Função urbana nada mais é do que as características sociais e econômicas que dão vida a uma cidade, né? Quando, por exemplo, eu penso em Aparecida do Norte, ou simplesmente agora é Aparecida, o que você pensa? A função principal gira em torno da Basílica, né, de Aparecida, com uma peregrinação. Quando você pensa em Petrópolis, né, quando você pensa em Petrópolis, a primeira coisa que vem na tua cabeça é o turismo histórico, né? A função urbana principal é o turismo para conhecer as características históricas que lá, né, foram vivenciadas, e que até hoje existem elementos históricos que caracterizam tal região. Quando eu penso em Brasília, quando você pensa em Brasília, você quer ir para Brasília, né, para fazer o quê? Estudos históricos, paleontológicos,
né? Você quer estudar em Brasília quais são os tipos de rochas, ou você quer estudar em Brasília características históricas? Não, em Brasília a função principal é a função administrativa, porque Brasília é a capital da República, né? Então Brasília exerce exclusivamente uma função administrativa. Consequentemente a isso, existem alguns curiosos que querem conhecer a capital da República, né? Como é uma cidade planejada, né? Lá tem algumas curiosidades. Mas a função principal de Brasília é a função político-administrativa, né? Quando a gente pensa em Resende, aí você pensa que numa função militar, tem a escola das Agulhas Negras, né? Que fica na região lá. Então, cada município, cada cidade, ela vai exercer uma função principal, uma característica, né, que dá vida econômica, que dá vida cultural e social a ela. Rio de Janeiro, São Paulo, né, até Belo Horizonte também, eles têm multifunções. A cidade do Rio de Janeiro, por exemplo. Qual é a função característica da cidade do Rio de Janeiro? Uma das funções principais da cidade do Rio de Janeiro é sem dúvida, o turismo. O Rio de Janeiro tem uma renda, né, proveniente das visitações turísticas anuais muito considerável para a nossa economia. Ainda mais quando tem as datas e os períodos festivos, como Carnaval e o Ano Novo, o Réveillon, né, onde Copacabana fica com 2 milhões e meio de público, né, para virada, para assistir os fogos. E o Carnaval, então, você já começa, né? O período de Carnaval é o período em que os transatlânticos eles aportam aqui no Porto do Rio de Janeiro, onde os turistas eles querem conhecer, né, as comunidades, querem conhecer os pontos turísticos como Cristo Redentor, o Pão de Açúcar, as belas praias, todo o litoral. Então o Rio de Janeiro vive do turismo, Rio de Janeiro tem uma função comercial muito grande, Rio de Janeiro tem uma função também religiosa em algumas regiões muito grandes também. Rio de Janeiro tem uma função industrial, Rio de Janeiro tem uma função militar também. Nós temos a Vila Militar, que é uma vila só para militares, né? Poucos municípios têm. Então Rio de Janeiro ele é multifunção. São Paulo também é multifunção, industrial, comercial, histórico. Então existem algumas cidades que exercem uma função em específico, que é aquela função que movimenta o econômico principal daquela cidade, e tem algumas cidades que exercem multifunções. Então, função urbana, sítio urbano, urbanização, conurbação novamente. O que é o processo de conurbação, professor? Conurbação, né, é aquela fusão entre duas ou mais cidades, que você, às vezes, você fica meio confuso onde começa e onde termina um município, onde começa outro. A conurbação é o fim dos limites horizontais, né, entre as cidades, com infraestrutura única. Então, o processo de urbanização é aquele que praticamente você não conhece, não tem, né? Não existe um limite horizontal entre as cidades, onde a infraestrutura, e essa infraestrutura, esses elementos, né, eu falei e repito, falei no vídeo anterior e repito, quais são estes elementos, professor? Nós temos aí água, esgoto, parques, hospitais, escolas. Então, existem alguns equipamentos que são de uso comum dos municípios, né, porque o município é tão pequeno que, não, às vezes, entre aspas, não vale investir, né, muito dinheiro, vale ele subsidiar a saúde ou a educação no município vizinho, para que a população ela possa realizar esta interação, né? A população X pode utilizar os equipamentos do município Y. Então, uma metrópole nada mais é do que uma conurbação entre cidades, né? Uma metrópole. Quando a gente falou sobre metrópole principal, região metropolitana, metrópole nacional, metrópole regional, né? Metrópole é a cidade que exerce influência nas demais que estão ao seu redor. Uma megalópole é uma conurbação entre metrópoles, né? Megalópole,
Aí já é, hierarquicamente, já é algo mais, né, maior, algo que a gente já pensa, né, numa influência entre duas metrópoles, acabam, né, ali influenciando. Rio de Janeiro e São Paulo, né, são duas grandes metrópoles que formam uma megalópole aí, brasileira, a megalópole brasileira. E o que é as megacidades, professor? O que são as megacidades? As megacidades são cidades com mais de 10 milhões de habitantes. Tá? As megacidades são cidades com mais de 10 milhões de habitantes. E aqui no Brasil, né, na nossa República Federativa do Brasil, nós temos São Paulo. A cidade de São Paulo, ela tem uma quantidade, né, muito grande de população. Eu gostaria que você, né, pesquisasse aí, mas é mais de 10 milhões de pessoas. A cidade do Rio de Janeiro, ela tem atualmente aproximadamente 6 milhões e meio, 6 milhões e 800 milhões de pessoas. Então daqui a alguns anos a cidade do Rio de Janeiro torna-se uma mega cidade, né? Uma cidade com mais de 10 milhões de pessoas. Então, para vocês terem uma ideia, a população da cidade de São Paulo é maior do que a população do estado do Rio de Janeiro. Para vocês verem a grandiosidade. Eu gostaria que vocês pesquisassem aí qual a população da cidade de São Paulo, né? A população da cidade do Rio de Janeiro, ela é, se a população do estado do Rio é de aproximadamente 3 vezes a população do nosso município, e a população do nosso município eu falei, né? De 6,5, 6,8 milhões de pessoas. Você multiplica por 3, né? Você multiplica por 3 aí, 6 vezes 3, 18. É aproximadamente a população do estado do Rio de Janeiro, né? Já estamos quase a 18 milhões, é 17,6, 7 milhões de pessoas a população do estado todo, somado, né, os 92 municípios que formam a cidade, o estado do Rio de Janeiro. Então, megacidade, aqui na região sudeste, nós temos, né, a de São Paulo. E o que é uma metacidade, professor? Metacidade. Metacidade, segundo recentes pesquisas da ONU, que é a Organização das Nações Unidas, são cidades com mais de 20 milhões de habitantes. Metacidades, ok? E o que são cidades globais, professor? Cidades globais são aquelas cidades com influência política e econômica no mundo todo, ok? Cidades globais são aquelas cidades que exercem influência política e econômica no mundo todo. Nós temos algumas aí, né? No planeta. E uma rede urbana, professor. O que é uma rede urbana? Uma rede urbana nada mais é do que uma rede cuja capacidade de fluxo de pessoas, capitais e serviços de uma cidade tem base nos transportes materiais e imateriais. Então, uma rede urbana é quando a cidade, né, ela tem uma capacidade de fluxo de pessoas, capitais e serviços de uma cidade com base nos transportes materiais e imateriais. E a hierarquia urbana, professor? Todas as cidades, né, no Brasil, 5.570 cidades, estas cidades têm cidades de micro porte, pequeno porte, médio porte, grande porte e megacidades, né? As megacidades, como eu falei, mais de 10 milhões de habitantes. Então, São Paulo estaria aí no topo. Mas tem as cidades menores. As cidades menores que exercem influências menores nesse processo de hierarquia, né? A hierarquia urbana nada mais é do que a classificação das cidades, né? Nós temos o esquema tradicional da hierarquia urbana, né? O esquema tradicional, ele nos traz aí a metrópole nacional, a metrópole regional, o centro regional, a cidade local e o distrito, né? E no esquema da nova hierarquia urbana, você pode, coloca aí no Google aí, né? Esquema, ou veja no seu material didático, né? A hierarquia tradicional, o esquema da hierarquia tradicional e o esquema da nova hierarquia urbana. A nova hierarquia urbana vai trazer a metrópole nacional, né, como comunicadora de todas as outras.
né, na metrópole, a metrópole nacional vai se comunicar com a metrópole regional, com o centro regional, com a cidade local e com o distrito, né? O distrito comunicando-se aí com a cidade local, que vai se comunicar com todas as demais. Na hierarquia tradicional, a metrópole nacional se comunica com a regional, que se comunica com o centro regional, que se comunica com o centro local, que se comunica com o distrito, né? Na nova hierarquia urbana, a metrópole nacional, ela comunica-se aí diretamente com a metrópole regional, com o centro nacional e com o centro regional, perdão, e com a cidade local, que vai se comunicar com o distrito, ok? Então, queridos, uma rede urbana, né, como eu gostaria de reforçar, a rede urbana é o conjunto de cidades articuladas entre si, né, e já a hierarquia urbana é o processo de polarização de uma cidade sobre outra, sustentada pela estrutura de seu equipamento urbano, serviços, atividades econômicas e importância política. As relações entre as aglomerações urbanas, né, no esquema clássico, elas são rígidas. A cada uma das cidades cada uma das cidades, ela é subordinada diretamente à outra. Então é o que eu falei anteriormente. No esquema de hierarquia tradicional, né, ou no esquema clássico, né, uma cidade ela é subordinada diretamente à outra. A metrópole nacional, né, vai subordinar a metrópole regional, que vai subordinar o centro regional, que vai subordinar a cidade local, que vai subordinar, né, ao distrito. E se você for no movimento reverso, né, o distrito estará subordinado à cidade local, que estará subordinado ao centro regional, que estará subordinado à metrópole regional, que estará subordinado à metrópole nacional, né? No esquema da nova hierarquia urbana, a metrópole nacional vai se comunicar e vai subordinar os demais, tanto o distrito quanto a metrópole regional, o centro regional, cidade local. Então, nobres, até a próxima e pesquisem aí curiosidades acerca do processo de urbanização e seus diferentes conceitos, ok? Um abraço, até lá!